Fala, investidor, tudo bom com você? Vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Suzano, que reportaram resultado recentemente e nesse ano de 2025 estão acumulando uma queda de aproximadamente 7%. Então, será que é uma oportunidade para a gente estar comprando Suzano? Será que vale a pena investir em Suzano? Se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final, pois eu vou deixar aqui a minha opinião sincera, se vale a pena ou se não vale a pena. Antes de entrar no conteúdo, a única coisa que eu vou te pedir é para deixar a likezeira e se inscrever no canal para você estar por dentro de mais novidades sobre investimentos. Agora, sem mais delongas, vamos aqui para a análise. Bom, estou gravando esse vídeo no dia 14 de fevereiro. Hoje a Suzano ela já está caindo aproximadamente 1,5%. No ano, conforme eu falei, né, uma queda de quase 7%. E nos últimos 12 meses ela está subindo quase 12%. Deixa aqui nos comentários se você está comprado em Suzano, o que você acha sobre a empresa. Bom, a Suzano, se você ainda não conhece, é a empresa do setor de papel e celulose. Ela atua aí principalmente com a venda da celulose, tá? Ela é mais voltada ali para vender as fibras, né? Diferentemente, por exemplo, da Klabin, que diferentemente, por exemplo, da Klabin, que tem uma receita mais diversificada entre embalagens, papéis e a própria celulose. A Suzano ela é mais focada aqui na celulose, tem boa parte das suas receitas vindo do mercado internacional. Então é uma empresa bem dolarizada. Código de negociação SUSB3, então ela só tem ações ordinárias e ela tem 100% de tag along em suas ações. Entrando aqui na posição acionária, a própria Suzano tem uma participação de quase 30%, tem aqui a família Pfeffer, então sim, tem uma participação ok, não é tanto, né? Eu gosto de ver o controlador com uma parcela maior das ações. Aqui nós conseguimos ver que tem 52% das ações estão abertas a mercado, tem um pouco de ação em tesouraria. Ela fez programa de recompra ano passado. Eu sempre costumo dizer que quando a empresa está recomprando as suas ações, ela está sinalizando para o mercado que ela está identificando que as ações estão baratas, pode ser uma boa oportunidade para você que investe naquela empresa também aproveitar para aumentar a sua posição. Agora eu vou entrar nos principais indicadores da Suzano. Conforme eu sempre costumo dizer, não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas aqui eu sempre passo um parâmetro e também sempre trago os indicadores mais adequados para aquela empresa que eu estou analisando. E se você não sabe fazer análise de indicadores, não sabe fazer análise de uma empresa, está em dúvida sobre os seus investimentos e quiser ter o meu acompanhamento para você investir da maneira correta e acelerar os seus resultados, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Lá eu faço análise do seu atual portfólio, da sua situação, dos seus objetivos e entrego para você uma carteira de investimentos totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira. Então, nunca foi tão fácil de você acelerar seus resultados. Para você participar desse programa de consultoria, basta você clicar no primeiro link na descrição desse vídeo e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Mas corre, pois as vagas são limitadas. Continuando aqui a análise. Dia 13 de fevereiro de 2025, cotada a R$ 59,23, valor de mercado de 75 bilhões, então é uma empresa grande dentro da nossa bolsa. Provavelmente ela pode estar aqui entre as top 10 maiores, é uma empresa que já tem um porte bem relevante. Dívida líquida de 3,2 vezes, é uma dívida alta, tá? Geralmente eu gosto do endividamento até 3 vezes, mas eu vou falar um pouco mais sobre o endividamento da Suzano daqui a pouco, tá? Então fica tranquilo, não é uma dívida baixa, tá? Mas eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Liquidez corrente, que é 1,72, isso quer dizer que para cada R$1 que a empresa tem deveres a pagar no prazo de um ano, ela tem R$1,72 no ativo circulante. Então, em tese, ela tem sim uma certa liquidez no prazo de um ano. O ROIC, que é um indicador muito interessante para a gente analisar na Suzano, que ele mede o retorno. Quanto de retorno que a empresa dá com as suas operações, o seu lucro operacional, frente ao capital dos sócios, mais o capital de terceiros, que são os empréstimos. Quanto de retorno a empresa está dando sobre todo o investimento que está sendo feito no negócio? 10% é um ROIC ok,
Quanto mais elevado esse indicador, melhor. Margem EBITDA de 53% é uma margem excelente, tá? A margem da empresa é muito boa. Geralmente eu gosto de empresas que tem pelo menos 15% de margem EBITDA, então no momento tá bem tranquilo. Principalmente empresa que negocia commodity. Aqui fica uma dica para você. Se você for investir em uma empresa que negocia commodity, você tem que estar ciente que ela fica refém da variação daquela commodity. Então, por exemplo, a Suzano. Quanto mais a celulose valoriza, mais dinheiro a empresa ganha. Quanto mais a celulose desce de preço, pior o resultado da Suzano fica. Então, não é ela que precifica o produto dela. Quando nós estamos falando de commodities, são produtos com baixa diferenciação, então acaba que a empresa ela fica meio que, entre aspas, né, refém da variação daquele produto. Então, o mercado que precifica ali o valor do produto da empresa, e por isso é importante você focar principalmente em empresas que tenham margens altas. Por quê? Porque na hora que vier o ciclo de baixa daquela commodity, e sempre vai ter um ciclo de baixa, toda commodity ela vai ter ciclo de alta e ciclo de baixa, a empresa ela consegue passar por esse período com mais tranquilidade, gerando caixa, dando lucro operacional, então é bem mais tranquilo, beleza? Então presta bastante atenção na margem EBITDA dessas empresas. Olhando o indicador de preço EV sobre a EBITDA, ela está negociando 6,2 vezes o EBITDA. Olhando para esse indicador, para mim, ela está, sim, um pouco atrativa. Eu considero de 8 a 10 vezes o múltiplo de preço, nem caro, nem barato. Quanto mais abaixo de 8, mais atrativas as ações estão. Então, 6,2, na minha visão, está bem interessante, principalmente se ela conseguir entregar, né, um ciclo de alta, se a celulose valorizar ainda mais, com certeza ela vai conseguir entregar bons resultados e uma boa valorização nas ações. Olhando aqui o histórico de lucros e proventos, uma hora dá prejuízo, outra hora dá lucro, outra hora dá prejuízo. Então, se você não sabe analisar esse tipo de empresa, provavelmente você vai acabar sendo enganado, achando que é uma empresa bem ruim. Inclusive, agora ó, ela deu um baita prejuízo. Então, será que é uma preocupação? Será que é hora de você vender as ações porque ela deu um baita prejuízo? Muitas vezes, quando a empresa dá prejuízo, é um sinal de alerta, um ponto de atenção, mas não são todos os casos que você precisa se preocupar quando a empresa dá prejuízo. Olhando aqui para a Suzano, repara que mesmo ela dando um prejuízo ali, descontando o resultado financeiro, impostos, etc., repara que o lucro da empresa desde 2019 cresceu em um ritmo muito acelerado, teve um ano sensacional aqui em 2022 e 2023 para frente veio desacelerando e agora voltou em uma retomada. Então repara que mesmo a empresa fechando o ano de 2024 no prejuízo, ela não deu lucro em 2024. Se a gente olhar pelo EBITDA, ela teve uma melhora no seu EBITDA e as ações valorizaram nos últimos 12 meses. Então, esse tipo de empresa você tem que analisar pelo EBITDA. Continua aqui comigo que eu vou explicar um pouco melhor essa situação também. Olhando a história de cotações, repara quem comprou lá atrás, né, 2006, R$8, hoje quase R$60. Quem comprou e segurou realmente ganhou bastante dinheiro, mas é uma empresa cíclica, né? Às vezes pega um ciclo de baixa aqui, ó, desvaloriza bastante, aí depois vai lá e sobe bastante, aí cai, aí vai lá e dispara. Então, se você não souber o que está fazendo, provavelmente o que você vai fazer? Você vai comprar na alta e vender na baixa, comprar na alta e vender na baixa. E aí não tem jeito, né? Então, tem que saber o que está fazendo. Se não tem as manhas, não entra não. Agora, para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou analisar o resultado da Suzano, vou deixar aqui a minha opinião sobre a empresa e vou te explicar tudo que você precisa prestar atenção se você for investir em empresas com perfil parecido com a Suzano, beleza? Então presta bastante atenção aqui. Bom, a receita da Suzano está batendo recorde, vem crescendo bastante quase todos os anos. 2023 teve uma piora, né? Tanto na receita quanto no EBITDA, devido principalmente à celulose que caiu de preço. É o que eu falei, quando a celulose cai de preço a empresa sofre. Mas mesmo com uma queda na celulose, ela, olha aqui, ó, repara a margem EBITDA, ó, que ela estava rodando com muita margem, principalmente ano de 2021 e 2022 foi um ano maravilhoso para a empresa. 2023 ela perdeu margem e a receita caiu, então isso fez com que o EBITDA piorasse. Se você olhar aqui a parte mais importante, que é o coração da Suzano, é o EBITDA, tá? O EBITDA e o fluxo de caixa operacional. Então, se você olhar, o único ano que ela teve uma piora mesmo foi o ano de 2016
e 2023. A empresa vem crescendo o EBITDA praticamente ano a ano. Detalhe, nenhuma empresa fica o tempo todo crescendo o lucro, crescendo o EBITDA. É normal ter um ano que dá uma piorada, mas é uma empresa que você consegue ver que ela não fica negativa no EBITDA, não dá prejuízo e é uma tendência de crescimento. Isso aqui é muito bom. E aí, você pode estar pensando, poxa, no lucro, olha, aqui ela deu prejuízo, 2019 ela deu prejuízo, 2020 ela deu prejuízo, aqui ela deu 23 bilhões de lucro, aí depois caiu para 14, agora ela deu prejuízo. Poxa, a cotação subiu mesmo com a empresa dando prejuízo. Por que isso acontece? Porque a Suzano não é do tipo de empresa para você analisar pelo lucro líquido. Por quê? Porque esse lucro ele é totalmente distorcido devido aqui principalmente a questão do resultado financeiro. Repare que o resultado financeiro ficou em 28 bilhões negativo. Esse resultado financeiro, boa parte dele tem efeito não caixa, então não quer dizer que a empresa perdeu 28 bilhões. Tem questão de variação cambial, tem questão de operações financeiras que a empresa faz que acabam distorcendo o resultado financeiro. Então você não deve preocupar em analisar o lucro da Suzano. Você tem que analisar o EBITDA, beleza? Então repara que o EBITDA ele vem em uma tendência de crescimento a longo prazo. A margem EBITDA é uma margem muito boa. E aí é claro que o endividamento também é sempre importante analisar. Repare que várias vezes a dívida ela fica alta. Por quê? Porque o negócio da Suzano vira e mexe, ela aumenta a sua dívida, ela cresce tomando dívida, é normal. Inclusive, olha só que a dívida líquida agora está batendo o recorde, 79 bilhões. Daniel, quer dizer que eu não preciso preocupar? Não, você tem que acompanhar sim a dívida, olhar qual o prazo dos vencimentos, entender que a empresa, para que ela está tomando dívida. A Suzano, empresas desse setor, elas são conhecidas por terem uma dívida alta porque elas fazem muitos investimentos. No ano passado, por exemplo, ela comprou fábrica lá nos Estados Unidos, comprou 50 mil hectares de eucalipto, então ela vem investindo pesado e esse investimento ele tem que refletir na melhora do EBITDA, né? Por isso que eu estou falando que você tem que sempre analisar o EBITDA. E a gente consegue ver que a empresa cresceu muito o EBITDA, principalmente de 2019 para frente. Então os investimentos estão dando certo, que é o que mais importa. Se analisarmos também o fluxo de caixa, repare que lá atrás, olha, a média do fluxo de caixa da Suzano era uma média de 4 bilhões. Se a gente pegar aqui os últimos anos, a média foi de 18 bilhões. Então, que a gente consegue ver que a empresa vem gerando muito caixa e ela consegue cobrir os seus investimentos na maior parte dos anos. Repara que aqui nesses últimos anos, ela investiu mais de 14 bilhões por ano, justamente para quê? Para ela conseguir aumentar a sua capacidade produtiva, para ela gerar mais receita e aumentar o seu EBITDA. E se acontecer de vir um ciclo de alta, né, a empresa está aumentando a sua capacidade produtiva. Vem o ciclo de alta da celulose, ela vai estourar de gerar caixa, estourar, o EBITDA da empresa vai explodir, ela vai gerar muito caixa e, consequentemente, as ações vão valorizar bastante, mesmo sendo uma empresa que já tem um valor de mercado relevante. Na minha visão, ainda é uma empresa que tem espaço para crescer mais, pois ela investe bastante e tem esse foco agressivo no crescimento. Então, qual é a minha opinião aqui sobre a Suzano? Para mim, é uma empresa bem interessante, tá? De fato, não é uma empresa para quem está começando, porque a análise é mais complexa, é um negócio mais cíclico, mas eu particularmente gosto das empresas desse setor de papel e celulose. Então, se você quer uma empresa que buscando um pouco mais de crescimento, sabendo que ela trabalha com uma dívida mais alta e que tem uma análise um pouco mais complexa, vale sim a pena o estudo. É uma empresa bem interessante, uma empresa bem redondinha e vem se provando aí que mesmo com a dívida alta, ela vem sabendo alocar capital muito bem e essa alocação vem trazendo ótimos retornos para seus acionistas. Então essa é a minha opinião e agora se você quiser saber sobre outra empresa desse setor, vou deixar o card aqui com a última análise que eu fiz da Klabin, que também é uma empresa bem interessante do setor de papel e celulose.